Antes de começar o programa, vamos assistir ao vídeo que o aluno do Polo de Divinópolis, Bruno Godoy, nos enviou contando qual livro da literatura brasileira ele mais gostou. Olá, meu nome é Bruno Godoy, sou aluno do Uniceb Curso de Letras e autor do Grito Vermelho, esse livro aqui. E uma literatura nacional que eu indico e que eu gosto muito é Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos. É um livro pequeno, uma leitura rápida, você lê em uma tarde, em um dia. E é um dos melhores livros nacionais que eu já li. Eu li quando era pequeno e me fez derramar lágrimas. Até hoje, se eu leio novamente, me emociona. Uma literatura bem simples, ao mesmo tempo bem cativante. O José de Mauro de Vasconcelos foi bem feliz quando ele escreveu esse livro. E eu recomendo muito Meu Pé de Laranja Lima, que já foi adaptado para novela, filmes. E agora é isso aí, o livro Meu Pé de Laranja Lima. Você já percebeu como o clima está mudando? Frio extremo no hemisfério norte e temperaturas elevadas no hemisfério sul. E você? O que está fazendo para amenizar esse calor? Muita água, né? Suco, roupa leve, ventilador não pode faltar também, né? Simplesmente põe roupas mais leves, quando tem oportunidade fica no ventilador. Não tem como fugir desse calor, né? Bom, toma uma ducha de água fria, né? Porque tá difícil o calor. O aumento da temperatura traz graves consequências na integridade das florestas, produção agrícola e disponibilidade hídrica e energética. A bióloga Ana Lu Egídio nos explica os efeitos da mudança climática na agricultura. Ana Lu, qual que é a diferença entre variabilidade climática e mudança climática? Para entender a diferença, muitas vezes elas são usadas como sinônimos. Precisamos entender qual é a escala de tempo em que vamos trabalhar. A escala de tempo, em geral, na área climática é através de uma análise temporal de torno de 30 anos. Tá? Variabilidade se refere a uma variação nas temperaturas durante um período de 30 anos. Existe uma média climática e qualquer variação ao redor dessa média se refere à variabilidade. Já a mudança climática se refere a oscilações nessa média. Para entender melhor, o que vem ocorrendo são anomalias climáticas. Nós temos observado recentemente algumas temperaturas acima da média ou, em alguns lugares, abaixo da média. Por isso que nós temos percebido secas intensas em alguns lugares, chuvas intensas ou, em alguns lugares, temperatura muito abaixo também dessa média climática. Como a mudança climática pode afetar o cenário produtivo do Brasil? As mudanças climáticas podem afetar tanto o regime de chuva, como a temperatura ou até mesmo a concentração de gás carbônico na atmosfera. Portanto, os efeitos podem ser positivos, negativos ou completamente indiferentes para a agricultura. Vamos falar dos efeitos positivos. A concentração de gás carbônico favorece toda a cultura agrícola. No entanto, não basta somente o gás carbônico, precisamos também da umidade e da elevada temperatura. Algumas culturas serão privilegiadas com os efeitos das mudanças climáticas, como por exemplo a cana-de-açúcar, a soja e o sorgo. Aqui no Brasil são culturas predominantes e que vão ter destaque e se manterão em destaque. Outras culturas estão sendo prejudicadas, como é o caso do trigo, do milho e do café. Já existe zoneamento diferenciado para essas culturas, pois com o aumento da temperatura, acredita-se que elas vão deslocar e a aptidão agrícola de algumas regiões também irá se alterar. A agropecuária é responsável por 29,7% das emissões de gases estufa. E a agricultura afeta o efeito estufa? Sim, a agricultura é capaz de afetar o efeito estufa, uma vez que ocorre a emissão de vários gases de efeito estufa na agricultura, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás metano e também o óxido nítrico, o qual é responsável pela maior parte do aquecimento global. Outra forma como a atividade agrícola afeta o efeito estufa é através da mudança do uso de solo. Quando ocorre a transformação de florestas em áreas agricultáveis ou pastagens, ocorre uma intensa liberação de gases de efeito estufa. Isso faz com que o Brasil hoje esteja contribuindo com 20% dos gases de efeito estufa.
Conte-nos sobre os efeitos da mudança climática na sua região. Qual foi a temperatura mais alta registrada oficialmente no Brasil? Aproveitando o clima da Copa, no próximo programa falaremos sobre governança corporativa nos times brasileiros.